Bom dia, meus amados, estamos aqui mais uma vez reunidos na presença de Deus para meditar no livro dos Salmos, especialmente no Salmo de número 135. Salmo de número 135. É interessante que você leia esse salmo, e é interessante que você leia com muita atenção. Embora seja fácil notar que há um tema importante aqui, que é o louvor, porque é um convite para o louvor aqui. Os primeiros versos e os últimos versos enfatizam isso, onde todos estão sendo convidados para louvar a Deus. O Salmo 134 é um louvor dirigido apenas para os servos. Todo servo de Deus é convidado para louvar. O Salmo 118 diz que todos aqueles que temem a Deus devem louvar o nome do Senhor. E é interessante que aqui o louvor é convocado, ou seja, todos aqueles que estão na presença de Deus são convidados para louvar ao Senhor. É assim que começa esse salmo: aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Versículo 19: casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Verso 20: casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Então aqui a casa de Israel, a casa de Arão, os levitas e todos aqueles que temem a Deus estão sendo convidados para louvar o Senhor, para louvá-lo de uma forma especial, diferente das nações, porque aqui ele faz questão de enfatizar que o nosso Deus, ele é inigualável, distinto, incomparável. E talvez este seja o verso que mereça a nossa atenção, uma verdade que se estende por toda a Escritura, por toda a Bíblia. O nosso Deus, ele é inigualável. Versículo 5 diz assim: com efeito, eu sei que o Senhor é grande. Com efeito, eu sei. Há uma ênfase aqui. Muitos podem saber, mas agora eu conheço. E eu sei de forma pessoal quem é o nosso Deus. E eu sei que ele é grande. O nosso Deus está acima de todos os deuses. A grandeza de Deus pode ser vista em tudo aquilo que Ele faz. A grandeza de Deus pode ser vista na criação, o Deus criando todas as coisas, porque tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos. E na verdade aqui não está falando tanto da criação, quanto está evidenciando o poder do nosso Deus. O nosso Deus, ele é todo poderoso. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, e Ele tem poder, e um poder todo especial para cuidar do seu povo. Talvez essa seja a ideia aqui, cuidando do seu povo, com toda a sua força, com todo o seu poder. Deus está cuidando das nossas vidas. Deus merece ser exaltado, porque o nosso Deus, ele é inigualável, cuidando do seu povo, libertando, guiando. E você nota isso, libertando, do verso 8, o salmista está aqui enfatizando para a nação de Israel: nosso Deus é inigualável, não há ninguém semelhante ao nosso Deus. E como eu disse, há muitos textos na Bíblia que enfatizam isso, e seria bom se você pudesse ler cada um deles. Em Êxodo 18, versículo 11, Jetro, sogro de Moisés, veio para junto de Moisés, porque Moisés tinha enviado a sua esposa para o seu sogro e seus filhos, as suas filhas. E Jetro então toma a filha na mão e os netos, vai para Moisés. E quando chega lá e ouve e vê tudo o que Deus fez, ouve o testemunho e vê tudo o que Deus está fazendo, ele diz: agora eu reconheço que não há outro Deus comparado ao Deus de Israel. Êxodo 18:11.
Agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra esse povo. Essas são as palavras de Jetro. Não há Deus maior que o nosso Deus. Não há Deus mais poderoso que o nosso Deus. É o que o salmista está destacando aqui. Não há Deus mais bondoso que liberta e cuida e guia o seu povo. Liberta, cuida e guia o seu povo. Foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito, assim dos homens como das alimárias, ou alimarias. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus deuses. Não há outro Deus que tenha feito isso. Só o nosso Deus. Quem feriu muitas nações, estirou a vida a poderosos seis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. Aqui estava Deus libertando o seu povo, e aqui estava Deus guiando o seu povo, durante toda a jornada no deserto. Lá estava Deus, protegendo o seu povo, manifestando o seu poder e a sua grandeza. O nosso Deus inigualável estava ali. Ele feriu muitas nações e fez isso para nesta terra, a terra de Canaã, entregar como herança ao seu povo. Os deuses cujas terras deu em herança a Israel, o seu povo. Lá estava Deus libertando, lá estava Deus protegendo, lá estava Deus guiando, e lá estava Deus abençoando toda a sua nação. Deus é inigualável, incomparável. E essa é uma verdade que ecoa por toda a Escritura. Como nós vimos na declaração de Jetro sobre de Moisés, não há Deus maior que o Deus de Israel. Como nós podemos ver em Jeremias capítulo 10, versículo 6 e versículo 16. Nós já lemos Jeremias capítulo 10, e eu sugiro a você que leia esses textos. Leia Êxodo 18, leia Jeremias capítulo 10 e você vai se surpreender, porque parece que eles compartilham o mesmo pensamento deste salmo, e faz com que ele ganhe proporções ainda maiores na nossa mente e no nosso coração. Jeremias capítulo 10, versículo 6 diz: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande e grande é o poder do teu nome. Jeremias 10, versículo 16: não é semelhante a estas, aquele que é a porção de Jacó, a estas imagens. Deus não é semelhante a estas, porque o versículo 15 diz que são vaidade e são obra ridícula. E é interessante a Bíblia usar essa expressão. É ridículo o que os homens fazem e intitulam como Deus. As imagens são ridículas, não tem poder nenhum, não são nada. Mas o nosso Deus não é semelhante a estas coisas. Aquele que é a porção de Jacó não pode ser comparado com essas coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Salmo 113, versículo 5. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem pode ser comparado ao nosso Deus? Meu querido, chega na sua casa, toma a sua Bíblia nas mãos, sente-se por alguns instantes e leia com muita atenção Êxodo 18, Jeremias capítulo 10, o Salmo 113, o Salmo 115, o Salmo 97, 95, 96, 89, 35. Desculpa, deixa eu repetir devagar. 113, 95, 97, 96, 115, 89, 35. Jeremias 10. Meu querido, leia com muita atenção e você vai ficar surpreso.
como eles completam o que diz esse texto do Salmo 135. Deus é inigualável. A grandeza de Deus está destacada aqui neste salmo, em tudo aquilo que Ele faz, na maneira maravilhosa como Ele realiza a sua vontade, como Ele cuida do seu povo, e como Ele não tem comparação com nenhum desses deuses. Do verso 13 ao 18, repete o que já descreve o Salmo 115, que os ídolos das nações são prata, ouro, obra das mãos dos homens, tem boca e não falam, tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não veem, não há fôlego de vida dentro deles. Aqueles que o fazem, que se tornem semelhantes a eles, inúteis, totalmente inúteis, não servem para nada. E assim deve ser considerado pelos servos de Deus. Aqueles que se dedicam a esses deuses não servem para nada, não vão acrescentar nada na nossa vida. Então todos são convidados a louvar a Deus, todos de forma especial e enfática são convidados a bendizer o nome do Senhor, a louvar o nome do Senhor. E o que nós podemos perceber neste salmo, que embora destaque bem a grandeza de Deus e como Deus é inigualável, é que para você poder louvar a Deus e louvar a Deus de forma perfeita, você precisa conhecer o seu Deus. Ele diz com efeito: agora eu sei, eu conheço quem é o meu Deus. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande. Então, se você deseja louvar a Deus e de forma perfeita, você precisa conhecer melhor o seu Deus e entender que Ele é inigualável. Não tem nada que se compare ao nosso Deus. Se você deseja louvar a Deus de forma perfeita, conheça a Deus e tenha um relacionamento pessoal com Deus. Porque este eu sei que o salmista descreve aqui, não é apenas que agora ele conhece, mas ele conhece porque agora ele está andando na presença de Deus, andando com Deus. Tinha um corinho que nós cantávamos muito que dizia isso: ando com Cristo. Vocês conhecem? Ando com Cristo, ando todo dia, ando no caminho, ando com Cristo Jesus, ando na alegria, ando na tristeza, ando todo dia, ando no caminho, ando na alegria, ando na tristeza, ando com Cristo Jesus. Ninguém conhecia, né? Que pena. O salmista estava louvando a Deus porque ele conhecia a Deus, e conhecia bem a Deus porque andava com Deus, e é por isso que ele podia louvar a Deus de todo o seu coração, e é por isso que ele podia dizer para Israel: louvai ao Senhor. E é por isso que ele podia dizer a todas as nações: louvai ao Senhor. Porque eu sei que meu Deus, Ele é inigualável, Ele é todo poderoso, o Criador de todas as coisas. Ele faz tudo como Ele quer. Eu posso louvar a Deus, porque eu sei que foi Deus quem me libertou, livrou o meu povo da escravidão no Egito. Foi Deus quem me salvou. E eu sei que foi Deus quem conduziu o meu povo durante toda a jornada no deserto. E eu sei que da mesma maneira Deus vai guiar a minha vida nos seus caminhos. Eu sei quem é o meu Deus. E você, sabe quem é o seu Deus? Então, se você deseja louvar a Deus de forma perfeita, conheça a Deus. Entregue sua vida a Deus, tenha um relacionamento pessoal com Deus. E você vai encontrar em Deus os motivos para render a Deus o perfeito louvor.
Porque Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos que o perfeito louvor vem dos lábios dos pequeninos, aqueles que conhecem a Deus e que vivem na presença de Deus. Que Deus assim nos abençoe, para que possamos render a Deus o perfeito louvor.